O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje Santa Escolástica, que foi irmã de São Bento. Então São Bento é o pai do monaquismo. Não que tenha sido o primeiro monge, mas foi o mais importante talvez nos inícios, que organizou tudo isso. E São Bento teve por irmã Santa Escolástica. São Bento teve a sua experiência de conversão por primeiro. Não que fosse Bento um homem mundano, ele era cristão, mas sentia um desejo de uma vida mais entregue, E os monges nasceram, começam a despertar isso na igreja, homens e mulheres que abandonam tudo e vão morar isolados ou em pequeninas comunidades no deserto, pelo século IV e século V da igreja, quando termina o tempo dos mártires, quando ser cristão deixa de ser um perigo de morte e vira cultural de algum modo. Então muitas pessoas verdadeiramente tinham fé, outras tantas tinham a tradição. Meu pai é, minha mãe é, se eu não for fica chato, aquela coisa, mas sem nada por dentro. E de algum modo com isso, o cristianismo decaiu bastante na sua qualidade, aumentou muito na sua quantidade, caiu muito na sua qualidade. E muitas pessoas, diante e vivendo até mesmo nas comunidades cristãs, onde muitos tinham a tradição, mas não o coração, e que tinham eles o desejo de se dar verdadeiramente a Deus, Deus inspirou esse modo de vida. Porque a consagração da vida a Deus, de algum modo, é um martírio. É um morrer para o mundo, É um viver para Deus. É antecipar na terra e no céu, na terra, nessa vida, a nossa pertença total ao céu, à vida eterna. Então, pelos votos da pobreza, da obediência, da castidade. E Bento, jovem, muito rico, eram órfãos, ficaram órfãos de pai e mãe, ele era o responsável pela sua irmã escolástica. Feito ele a experiência que fez de Jesus e nesse desejo, porque já havia alguns homens que viviam assim, Bento um dia então vai à igreja, era um domingo, na Eucaristia, e o evangelho que se proclama é: aquele que quiser me seguir, vai e vende tudo, dá aos pobres, depois vem, segue-me. Bento então decide que naquele dia começaria uma nova vida para ele, e ele vai, vende tudo, dá metade aos pobres, e a outra metade ele dá a um amigo, para administrar aquilo em favor da sua irmã, porque ninguém pode ter fé no lugar de ninguém, Então ele vende tudo, dá metade, renuncia à metade, fica com a roupa do corpo,
e a outra metade ele designa para alguém cuidar da irmã dele, né? Então, Santa Escolástica, dentro em breve, também segue os mesmos passos do irmão. O ofício das leituras de hoje, que já está inclusive aí no meu canal do YouTube, é bem bonito, que narra um encontro depois de Escolástica e Bento. Eles se viam uma vez por ano, por causa da questão do silêncio, né? Então, ele morava no alto do Monte Cassino, e uma vez por ano esses dois irmãos se encontravam e passavam um dia juntos, uma manhã e uma tarde juntos, conversando sobre a vida, falando sobre Deus, né? E aí, então, Bento vem visitar sua irmã Escolástica no pé do Monte Cassino lá, que está lá até hoje, o primeiro mosteiro beneditino do mundo, na Itália. E conversa vai, conversa vem, vai dando a hora, né? Escurece. E então Bento vai se despedir da irmã, que ele precisa voltar para o mosteiro. E dali, um ano só, né? E aí ela pediu para ele: meu irmão, né? Vamos ficar até o amanhecer, conversando, falando das coisas de Deus. Não vai embora. E ele: você sabe que eu não posso, nem você pode, né? A gente já se viu, enfim. Ele, muito mais rigoroso possivelmente, né? Que a irmã, muito mais capaz de vencer os afetos. E tinha alguns discípulos, né? De alguns monges que estavam junto com São Bento. Ele: não, nós vamos embora, nós vamos embora. Então o autor conta, né? Que nesse momento então ela suspirou, cruzou as mãos, eles estavam sentados à mesa, baixou a cabeça e por alguns segundos ficou em silêncio enquanto ele conversava, se organizava para sair. Aí ela fez o sinal da cruz. E eis que quando ela terminou de rezar, o céu começou. Olharam lá fora, aquele dia que não tinha uma nuvem, começou então uma tempestade que durou muito tempo, muitos trovões, raios, relâmpagos, né? De modo que ele não tinha como sair da cabaninha naquele momento e precisou ficar então com a irmã até nascer o sol do outro dia. Mas quando começa a chover, ele se vira para a irmã e diz assim: minha irmã, o que você fez? Ele não teve dúvida que foi a oração da irmã, né, que trouxe aquela chuva e aquele aguaceiro. E então conta o texto, né? Aquela que mais amou foi aquela que venceu. Venceu o irmão e venceu até a Deus, né? Pelo amor. No outro dia de manhã, São Bento volta para o mosteiro, e passado alguns pouquinhos dias ele está em oração e ele sente que a irmã morreu e vê ao longe uma pomba branca subindo até subir no céu, né? E aí então ele recebe a notícia que ela tinha falecido. Foi esse o último encontro então desses dois irmãos. Mas afinal de contas, meus queridos, por que tem gente que é chamada a viver assim? Vamos entender isso. A primeira leitura que nós ouvimos hoje fala de um jardim, o início da criação, tudo que Deus fez e viu que era bom. Então Deus faz o homem e confia tudo ao homem e dá um mandamento: você pode comer e desfrutar de tudo, mas daquela árvore ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela, não mexa com isso, mas o resto tudo é seu. O final da história a gente já sabe, vai ser proclamado mais para frente, por outros dias. Mas aqui está, meus irmãos, Deus tem o direito, presta atenção nisso, de reservar algo para si. Deus tem o direito de ter os seus segredos, Deus tem o direito de dizer: eu te dei tudo, não quero te dar isso aqui não é para você tocar nisso aqui. E o que é o pecado? O pecado, de algum modo, é esse nosso desejo e tendência de querer ser Deus. No sentido de que, por que é que isso aqui não pode ser meu? Por que isso aqui tem que ser só de Deus? Por que isso aqui é meu? Por que não é meu? Não é meu porque eu não sou Deus, nós não somos iguais a Ele. Portanto, uma das pedagogias de Deus ter proibido o comer da árvore do bem e da vida é justamente para reservar para Ele, e para que nós saibamos disso, isso nos faz bem, o senhorio de Deus. Nós não somos coleguinhas de Deus, nós não somos sócios de Deus. Não é meio a meio a vida com Deus. Eu te dei tudo e estou te dizendo não para isso aqui. E você vê que Deus ainda explica, sem explicar muito. Porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Não toca aí. Se tocar, vai morrer. Essa árvore não vai fazer bem. Veja, não é que eu vou te matar. Por que vai morrer? Porque Deus vai castigar? Não. Essa árvore não é de tocar. Não toque. No dia que você
Por quê? Criança, né? Por quê? Se tocar, morre. Por quê? Porque se tocar, morre. Pronto. Eu não preciso explicar tudo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu estou mandando. Eu lembro uma vez, meu pai falou isso para mim. Pai, mas por que não vai? Por quê? Aí ele falou assim, porque eu disse que não e acabou. Sou teu pai, só obedece, já perguntou demais. Veja, meus irmãos, na nossa vida prática é assim, chega uma hora que eu tenho o direito de te dizer não e esperar que você me obedeça. Eu não tenho que ficar te explicando, eu sou teu pai, eu sou teu patrão, eu sou teu pároco. Chupa essa manga. Né? Você quer pintar de verde, eu quero pintar de azul. Eu acho que como eu estou acima, vai ser azul. Por que não pode ser azul? Por que tem que ser o seu verde? Por que a criatura manda no Criador? Isso não faz sentido em âmbito nenhum da vida. E isso nos destrói. Isso destrói o ser humano. Em todos os âmbitos da vida e também na vida de fé, quando a gente se sente igual àquilo que é superior a nós e a gente quer brincar de por quê? Por quê? Porque eu falei que não. E eu te dei tudo, você não pode tolerar um não só. Eu te dei todas as árvores. Diz a lenda que o fruto proibido, isso não tem justificativa bíblica nenhuma, era uma maçã. Mas está aceitando para argumentar então. Poxa vida, eu te dei a melancia, a laranja, a pera, o abacaxi, a jaca. Pensa em umas outras frutas que você gosta aí. A banana, o que mais que é bom? A acerola. Eu dei tudo para você, o melão e o mamão. E estou falando para você não comer a maçã. Gente, quem é que é dependente de maçã? Você me diz. Quem é que se não comeu uma maçã, não valeu a pena ter vivido? O que adianta passar no mundo e não comer uma maçã? Essa é a pedagogia do diabo e do pecado. Mostrar para nós aquilo que não podemos ou aquilo que não temos e fazer a gente sentir. E porque sentimos, a gente passa a crer. Porque cremos, aumenta o sentimento de que se eu não comer a maçã, não vale a pena ter comido a jaca, o melão, o mamão, a melancia, a pera, a tangerina, a acerola, o abacaxi. E que adianta ter tudo que eu tenho se eu não tenho uma maçã? Agora você me diz, dá para viver sem maçã? Dá ou não dá, gente? Hã? Ô trenzinho que por mais gostoso que seja, diferença nenhuma faz na vida da gente. Hã? Vem visita na sua casa, você fala assim, acho que vou servir uma maçã. Sabe? Poxa, uma maçã, Deus pediu a maçã. E é diabólico essa idolatria da maçã. Então, o senhorio de Deus, eu estou dizendo não, ainda estou te dizendo que isso aqui te faz mal, e mais que isso, era só você me obedecer, porque eu sou Deus, eu estou dizendo não, dá para aguentar o não, porque o pecado nos destrói. E nós somos convidados, meus irmãos, a fazer esse combate interior, então. Muitas pessoas dizem assim, ser fácil, ser santo no alto da montanha, né? Ir para o mosteiro ser santo é fácil, quero ver ser santo aqui, ó. Então faça você a experiência de subir no alto da montanha, depois você me conta quantos minutos é fácil ficar lá. Tem gente que se precisar passar por amor a Deus e a igreja, essa consagração de vida, um dia de silêncio, de oração e de uma vida de maior austeridade em relação ao que come, bebe ou quanto dorme. Tem gente que se começar às 8 da manhã, quando é meio-dia, está surtado já. Então, para todo mundo dizer assim, ser santo na alta da montanha é fácil. É uma expressão que a gente usa, né? Mas tente fazer a experiência, então, de ficar um dia no alto da montanha. Tem gente que enlouquece. Porque o que acontece no alto da montanha? Nessa busca desse jardim, que é a nossa alma, e que precisa ser purificada. Acontece, então, o combate espiritual, não é isso? A purificação interior. E pessoas vivem essa vida de vencer o maligno por dentro, por amor a Deus. E aí o Evangelho, então, vai nos ajudar a entender isso. Olha o que Jesus vai dizer. Minha gente, compreendam. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora. São os evangelhos dessa semana, as questões dos judeus, de se sentirem distante de Deus por causa de alguma coisa que entrou pela boca. Não é? A menos que seja algo que expresse o pecado mesmo. Tem coisa que é má em si mesmo, né?
Mas as questões dos alimentos e tudo mais, e Jesus está dizendo, porque tudo isso aí vai para o estômago, vai para o banheiro, vai para a fossa. Então a impureza foi embora. O que torna impuro o homem, então, diz nosso Senhor, será que nem vós compreendeis ao dizer isso para os discípulos? O que torna uma pessoa impura, e sim, existem pessoas impuras, separadas de Deus, é o que sai do coração. Então não é o que está entrando, é o que está saindo. E aí Jesus faz uma lista. Eita, nossa Senhora. Eu vou falando, você vai contando aí nos dedos aí, que é para ver. Quantos pecados Jesus fez uma lista aqui? Obviamente que não são só esses os pecados do mundo, cada um deles aqui vai ter seus filhos, né? Vai ter suas crias. Mas lá, ó. O que nos deixa impuro então, irmãos e irmãs? O que sai do homem, não é isso? Porque é de dentro do coração que está impuro que começa a sair, ó. Más intenções, está contando aí nos dedos? Más intenções, pessoas mal intencionadas, né? Pessoas que não são confiáveis, pessoas que exploram a bondade do outro, o mal intencionado, o cerca-lourenço. Isso sai de dentro da gente. E cada um desses pecados, meus irmãos, quanto mais a pessoa pratica, mais evidente fica até na cara dele. No jeitão de ser. Pessoa que é mal intencionada, quando ela é há muito tempo mal intencionada, você bate o olho e você fala, esse cara é mal intencionado. Vai ficando na pessoa o pecado vai ficando na gente. No nosso jeito de andar, falar, olhar, sorrir, gesticular. O pecado tanto nos deforma que a gente pega a forma dele, olha lá, ó. Vem de dentro de nós. E às vezes a gente precisa descobrir o que é que está lá dentro, vindo de dentro para fora. Más intenções, imoralidades. Imoralidades. É de dentro que vem a imoralidade e sai para fora. As imoralidades estão fora de nós? Estão, tem os lugares para se praticar imoralidades, existem os comportamentos imorais. E aí parece que tudo isso que está lá fora encontra um imã aqui dentro de mim, e quando eu vejo eu estou sendo levado, puxado em direção a um endereço que eu não devia estar indo. Não é isso? Em relação a uma pessoa que eu não devia estar indo. Em relação a coisas que não estão dentro, não são jogadas para dentro de minha força, é a gente que busca. Por isso nós precisamos nos curar por dentro, meus irmãos. Às vezes a gente culpa os outros pelos nossos pecados, né? Mas o pecado que está fora só acontece se dentro de mim ele encontra o gancho e o imã. É igual o peixe no rio ou no mar. Como é que pesca o peixe? Você joga a isca. Você não coloca a isca à força na boca do peixe. Por que o peixe é pescado? Porque a boquinha dele está querendo, né? Se você vive assim, filho, você vai achar um anzol. Não é? Era só ir quietinho que não achava anzol. Mas a gente está assim, ó. Então, às vezes, algumas pessoas e algumas situações que são pecado e que estão fora de nós, que seria bom se não estivessem lá. Por isso São Paulo vai dizer, más companhias corrompem bons costumes. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és e aonde você vai parar. Mas quando o outro me parece ser a causa do meu pecado, eu preciso aí reconhecer se a minha boquinha não está assim também, pedindo, né? Por que aquilo me atrai? Por que aquilo que me derruba não derruba o outro? Por que aquilo que me seduz não seduz o outro? Porque o peixinho aqui, ó, tá com a boquinha pedindo, né? Tá pedindo um anzolzinho. Então, olha lá, é dentro de mim. Às vezes, pela tentação que vem de fora, mas está dentro que eu descubro a má intenção, as imoralidades todas, os roubos. Por que o que está fora está me apelando por dentro? Talvez seja a fraqueza de algumas pessoas. Os roubos, os assassinatos todos, o tirar a vida das pessoas de tantos modos. Adultérios, ambições desmedidas, sem medidas as nossas ambições às vezes, né? As maldades, as fraudes, né? Devassidões, pessoas devassas. A gente vai às vezes sentindo dentro de nós.
A inveja, coisa triste, né? Calúnia, misericórdia. E olha a pedagogia de Jesus. Os dois últimos que ele deixa. Por que às vezes a gente vive tudo isso? Pelos pecados raízes em nós. O orgulho, o queixo duro, levantadinho, o sujeito conversador. Para tudo ele tem um argumento, tudo ele rebate. Não adianta você querer falar com ele de adultério, ambição, fraude, devassidão. Não adianta, porque ele tem um outro pecado ali. O orgulho. Eu sei, eu posso, eu não me dobro. E tudo isso nada mais é que expressão do quê? De algo que também sai de dentro de nós? Falta de juízo. Falta de juízo, de não saber ajuizar a vida do jeito de Deus. Falta de juízo, inteligência mesmo. Porque, minha gente, com um pouco de juízo exercitado, a gente descobre que antes de perder o céu, já não vale a pena nem nessa vida viver uma vida de imoralidade. Não vale a pena ser uma pessoa mal intencionada, não vale a pena se matar por causa das ambições, não vale a pena ser devasso, a inveja não leva para lugar nenhum, a calúnia vai me complicar. Ser orgulhoso não é o melhor caminho, não é isso? Olha lá. Roubar custa caro. Assassinato. Juízo. Não come disso aqui. Tenha juízo. Você vai querer discutir com Deus? Então, meus irmãos, Jesus vai dizer: todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem, a mulher e cada um de nós. Hoje a Maria vai receber o sacramento do batismo, a graça santificante sobre ela. Por quê? Porque dentro dela já está tudo isso. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. A graça santificante do batismo é uma semente lançada nessa consequência que nós herdamos de Adão e Eva, do pecado original em nós. A gente nasce com as coisas dentro de nós. E por generosidade e amor a Deus, ao longo dessa vida, nós vamos limpando o jardim do Éden e arrancando fora essas ervas daninhas todas aqui que Jesus mencionou no Evangelho. Para que a gente ganhe a humildade e o juízo. A humildade e o juízo que nos leva a vencer todas essas coisas. E aí, Deus vai dando a nós um fruto. O Espírito Santo vai exorcizando de nós a grande tática do diabo. Será mesmo, meus irmãos, que a Eva e o Adão, de novo, aceitando para argumentar, comeram uma maçã, porque maçã é algo irresistível? Não. O demônio não fez propaganda do fruto, fez? Olha, é vermelhinha, se você comer, estala na boca, tac, tac, tac. Tem uns até que é mais azedinha. Foi isso que o demônio fez? O demônio introduziu o pecado no mundo porque a gente cai em um ponto. Deus é mau. É aqui que a gente precisa crescer. É aqui que está a missão de pai, mãe, padrinho. É aqui que está a missão da igreja em relação aos seus fiéis. O diabo nos pinta um Deus mau. Ele é mau. O fruto mais gostoso ele proíbe. Não é isso a sequência da leitura? Deus proibiu por quê, menina? Satanás falando com a Eva. Porque ele sabe que no dia que você comer isso aqui, você vai ser uma deusa. E Eva pensou, o quê? Eu podia ser mais bonita, mais inteligente, mais poderosa, mais glamurosa. E Deus me impede isso? Eva pegou birra e desconfiança de Deus. Foi por isso que uma maçã fez tanto sucesso no coração dela. E isso está em nós, meus irmãos, essa imagem de que Deus é nosso inimigo, de que Deus é mau, de que Deus não dá o melhor, de que Deus não honra a obediência, e de que se andarmos com Deus, nós vamos andar frustrados e nostálgicos da maçã. É por isso que as pessoas pecam, é por isso que nós pecamos.
É por isso que pessoas que andavam na graça hoje estão na lama do chiqueiro. Porque às vezes, apesar de termos religião e entendermos pelo juízo humano que não vale a pena certos pecados, Satanás consegue nos fazer acreditar que tem algo de proibido que me faria ser Deus, deusa. De que o melhor da vida, Deus, porque é velho, é chato, sei lá, disse que não pode. E foi por isso que o pecado entrou no mundo. Então, a graça santificante, para agora ser desenvolvida dentro de nós e nós não termos medo de Deus. Eva experimentou Deus como seu inimigo. Adão também. E essa realidade do pecado original, dos dogmas todos da igreja, só tem um que é visivelmente comprovado. Porque os outros todos exigem uma fé até, né? A Eucaristia, é Jesus ou não é Jesus? Para quem crê e para quem não crê, os dois estão vendo a mesma coisa no olhar da carne. O batismo, para quem crê e quem não crê, os dois olhares veem a mesma coisa. A água, é a fé que vê a ação espiritual disso. Agora tem um pecado, tem um dogma, uma verdade da nossa fé que todo olho enxerga. O pecado original. É uma bênção, né? A tua japinha, a coisa mais linda do mundo. É, né? Fala não para ela, para você ver o que acontece. Fala não. Fala, filho, não bota o dedo aqui não, meu anjo. Filho, não pega não. Sabe o que é isso? Isso é falta de cinta, padre. Isso é falta de chinelo. Pode ser. Isso é o pecado original. A rebeldia. A rebeldia. A minha mãe é minha inimiga. Vamos puxar pela cabeça, nós todos que não somos mais crianças. Vamos puxar pela cabeça. Vai lá, acorda e puxa. Quando a gente era picutico, lembra lá suas primeiras memórias. Quando a gente era picutico, foi entrando na adolescência, mas já 5, 6, 3 aninhos, 5. Cada um de nós tem lembranças mais, né? Lembra como às vezes a gente sentia raiva, vontade de matar e desejo que morresse o nosso pai e a nossa mãe? Talvez foi uma experiência que você viveu algumas vezes e ficou mesmo muito lá atrás. Mas puxa lá. Às vezes em que a gente odiou, desejou que morresse a nossa mãe e o nosso pai. Por quê? Porque eles chegaram e enfiaram a mão na nossa cara de graça? Porque nos disseram um não. Um não. Então, você acha mesmo que aquela criança está com crise de abstinência daquele bombom? Daquela bolacha de sal que você falou, não, você vai estragar o almoço. Deixa, aguenta um pouquinho. É a revolta com o não. É um ódio interior. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, isso é o diabólico. Deus é mau. Ele é aquele que tudo me deu é mau naquilo que me disse não. E aí a gente experimenta isso nas crianças, em nós mesmos. O nosso desespero, o nosso ódio com o não e a nossa capacidade de fazer e de enxergar ou interpretar e sentir quem me ama e tudo me dá como meu inimigo, como minha inimiga. Você faz tudo, dá tudo. O dia que você falar um não, você vai ser odiado, tratado como inimigo, né? E aí a própria leitura depois vai nos ajudando a entender que quem diz o não, no caso Deus, tem que ter aquele faro de dizer, Adão, onde é que você está, meu filho? Você está esquisito, você está quieto, né? Porque Deus todo dia descia, já estava o Adão e a Eva lá no portão para receber, cafezinho pronto, né? Bolinho de fubá feito, até que um dia Deus desce e, ué, cadê? Adão, cadê você? Está escondido. Eu tive medo de você e me escondi. Medo de mim, Adão. Por que você tem medo de mim? O que eu te fiz para você ter medo de mim? Eu te dei tudo que você tem. Você tem medo de mim? Adão, você comeu do negócio que não era para comer, Adão? Gente, esse medo que a gente tem, nada mais é que o pecado nosso que está escondido. Qual é o motivo do medo?
Adão, você está com medo de mim? Você está se escondendo de mim? Adão, você prefere conversar com uma moita ou com seus botões do que conversar comigo? Você vai se fechar para mim? O que eu te fiz, Adão? Sou teu pai, te criei, fiz tudo, te dei, sou teu Deus. Medo de mim? Essa é a cura do pecado que a gente precisa viver, meus irmãos, dentro de nós. E a última cura, e ela precisa acontecer ao mesmo tempo das outras todas, é o medo de Deus. Deus não é nosso inimigo. Deus não é ladrão. E na vida e na história dos santos todos, fica esse exemplo, esse testemunho e esse apelo para você e para mim, que às vezes nos damos tão pouco para Deus, e para dar um pouquinho de nós para Deus, olha, meu amigo, precisa ser visitado por sofrimento, por desilusão, precisa dar com o burro na água. E aí a gente vê como hoje então, São Bento e Santa Escolástica, que não deram um pouquinho, deram tudo a Deus. Porque Deus merece tudo. Deus não merece muito. Deus merece tudo. A gente sofre com Deus porque a gente quer dar muito, mas não quer dar tudo. Aí você escolhe algo para ser só seu. E é isso que nos dói, isso que nos fere. Quando a gente entende que Deus não pede muito, Ele pede tudo. Pronto, você já se liberta. Fica sem nada. Pronto, deixa levar tudo, tudo. E nesse tudo que a gente devolve, devolve porque ama. Devolve porque sabe que Ele vale o tudo que é dado a Ele. E isso é a expressão da santidade. Tudo isso foi posto em nós, no nosso batismo, é confirmado em nós no sacramento da crisma, é alimentado e reavivado em nós pela palavra, e pela Eucaristia e pela oração. Irmãos e irmãs, felizes seremos nós se a gente souber conviver com o não de Deus e com o senhorio dele. Nós vamos nos afundar e nos arrebentar por inteiro. Se a gente quiser viver como se Deus fosse o nosso sócio e a gente fosse incapaz de assimilar um não. Cristo veio nos libertar dessas coisas todas e nos fazer gratos, né? Por isso que a gente cantou bonito no Salmo, então, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus nos colocou, né, no mundo, nos deu tudo, esse jardim, essa vida. Ele se coloca dentro de nós. Bendigamos ao Senhor, que a nossa alma seja grata a Deus e tenhamos esse discernimento espiritual. Quando eu estou saindo da gratidão para ficar emburrado, azedo, triste, por causa de uma maçã, aí tem coisa e não tem Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.